E aí, pessoal, tudo bem? Desculpa se for muito rápido aqui, é porque eu tenho muita coisa para falar em pouco tempo. O que é a laparoscopia? A laparoscopia é você insuflar um monte de ar dentro da cavidade abdominal do paciente, criar um espaço de trabalho, botar ali os instrumentais e poder fazer cirurgia, poder fazer exploração da cavidade abdominal. Aí você tem um esquema aí só demonstrando. E essa técnica foi muito aprimorada ao longo do século XX. Esse carinha aqui, o George Kelly, ele foi um dos primeiros a realmente se interessar por essa técnica, porque ele gostava dos sangramentos gástricos. O sangramento gástrico corria para dentro da cavidade abdominal e ele ficava pensando, nossa, como é que eu vou fazer isso parar? Então ele criou esse instrumento aí da esquerda, vou apontar aqui com o pointer. Ele criou esse instrumento da esquerda em que ele enfiava a agulha, insuflava como se fosse um esfigmo acima de 50 milímetros de mercúrio e parava o sangramento gástrico para dentro da cavidade abdominal. Ele fez famosos experimentos em que ele insuflava até 100 milímetros de mercúrio na cavidade abdominal de cachorros e falava que o experimento era um sucesso. Devia ser mesmo. Esse aqui era um Heinz Kalk. Também se interessava muito sobre a técnica de endoscopia, que estava crescendo junto ali, pareado. O que ele fez de legal? Ele criou novas lentes. Ele parou de usar as lentes de 90 graus e aumentou elas para um grau de para 135 graus, ou seja, ele aumentou o campo de visão do cara que tinha que ficar assim, olhando dentro do corpo do paciente, então isso foi essencial para melhorar a técnica. Aqui é só um exemplo de como o pneumoperitônio era insuflado, né, a máquina que fazia isso, e aqui um trocarte que foi também criado pelo Heinz Kalk. Esse cara aqui, interessante, é o George Bert. Ele criou vários instrumentos novos para laparoscopia. Ele criou agulhas especiais, vou passar aqui. Ele criou essa agulha na direita, por exemplo, que está aqui, ó, que é a agulha que insuflava o pneumoperitônio, insuflava o CO2. Também criou algumas pinças atraumáticas aqui na esquerda, desculpa, para você não lesar um tecido ali no momento de mexer dentro do organismo do paciente. E ele fez 100 anos esse ano, muito fofinho. Esse é o Kurt Sam, ele fez a primeira apendicectomia por endoscópio. Philippe Moret. Então, antes da gente falar sobre esse cara, a gente tem que lembrar que o endoscópio, a laparoscopia, era toda feita com a visão assim, super limitada, e foi só nos anos de 1970 que foi criado o endoscópio que transmitia a imagem para um monitor. Então, em 1987, então, quase 20 anos depois, esse cara aí, Philippe Moret, fez a primeira colicistectomia por vídeo laparoscopia. Não simplesmente laparoscopia, mas por vídeo laparoscopia. Porque ele conseguia transmitir essa imagem para o monitor e, além disso, ele salvou a imagem, salvou o vídeo, ficou famoso na época e tudo mais. Esse aqui, o Cláudio Basbaum, ele foi uma das primeiras pessoas a trazer a videolaparoscopia para o Brasil, que era considerado uma técnica muito cara, complexa, que as pessoas não sabiam fazer direito ainda, então ele se aventurou nessas técnicas aí no Brasil. Contraindicações da laparoscopia. Absolutas não são tantas e não são tão específicas, olha só. Não tolera anestesia geral, instabilidade hemodinâmica e coagulopatia não corrigida. O que isso quer dizer? É os pacientes que não podem entrar num procedimento, que não conseguem, né? Eles não conseguem nem tomar anestesia. Então não tem uma contraindicação absoluta que muito marcante, assim. Se não tem cirurgião capacitado, isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque você vai, na videolaparoscopia, transmitir uma imagem que era 3D para um monitor 2D. Então você perde a capacidade de entender a profundidade ali, você perde a capacidade de entender as paredes do abdômen, você tem um espaço de trabalho reduzido, então você precisa de uma capacitação adequada para fazer isso aí. Agora as contraindicações relativas. É uma obstrução de alça intestinal, porque você pode aumentar a alça intestinal ali, perfurar no momento que você for injetar o trocáter, incisar o trocáter. Uma insuficiência cardiopulmonar grave. Por quê? Porque você enche de ar dentro do abdômen, o diafragma sobe e fica difícil de respirar, né? O paciente tem insuficiência pulmonar, complica. Peritonite e hérnias muito volumosas. Então são relativos, vai depender aí do cirurgião. As indicações, importante lembrar, que são dois tipos. Você pode entrar para olhar, para visualizar, para estadiar tumor, para encontrar o tumor, verificar a viabilidade do intestino, ou você pode retirar órgãos, como colicistectomia, apendicectomia, gastrectomia e histerectomia. Inclusive, os ginecos foram um dos primeiros a realmente investir na laparoscopia antes da vídeo, lá no século XX ainda. Então, realmente inovadores. Aqui o laparoscópio, como ele funciona? Na ponta distal, que é essa pontinha aqui, ó, que está dentro da cavidade do paciente,
você tem a luz, é por onde sai a luz e ilumina ali a cavidade abdominal. Já na ponta proximal, que fica fora da cavidade do paciente, fica controlada ali pelo cirurgião, você tem a câmera, e a câmera vai transmitir aí a imagem para o monitor. A fonte de luz, porque a luz não sai diretamente do laparoscópio, porque senão ia fritar o cara lá dentro e ia ficar muito quente. Então, você tem uma fonte de luz que gera essa luz e transmite por meio de fibra ótica a luz pelo fio, né? Pela fibra ótica e chegando até ali a ponta distal do laparoscópio. O imagiador é um componente do laparoscópio, mais especificamente da câmera, que vai ajustar o foco, aumentar o zoom. Os monitores de vídeo, eu botei um do lado do outro só para comparar aqui um monitor antigo e um monitor mais recente. O estereoscópio, essa é interessante. Como você tem um problema de visualizar a imagem em 2D, você pode tentar transformar ela em 3D. Como você faz isso? Você bota uma imagem uma do lado da outra, como se fosse um olho, e você consegue entender melhor a profundidade. Isso é muito usado na cirurgia robótica e também quem joga videogame em realidade virtual. Você tem aqui a imagem fluorescente. Você pode jogar um composto fluorescente ali, no momento que você joga a luz, ele vai fluorescer, vai ficar lindo. Então aí você tem o ducto colédoco e o ducto cístico aqui. A agulha de Varese, então é por ela que você tem a melhor incisão do pneumo peritônio, então é ela que você vai usar para insuflar o pneumo peritônio, mais seguramente. O trocátero é por onde você fura a cavidade do paciente e pelo meio dela você passa o laparoscópio, você passa as pinças e tudo mais. Aqui é um exemplo de como você faz isso, você vai realmente enfiando dentro do paciente e chega lá dentro. Uma boa dessa OptiView é porque você consegue ver o que você está perfurando. Então não é simplesmente às cegas, né? Daí você tem essa tampinha, tira a tampinha, o que vai ali dentro? O laparoscópio. Legal, né? Além disso, ele também evita a saída do CO2, então evita a perda do pneumo peritônio. Aqui você tem umas pinças, né? Aqui alguns exemplos, umas pinças de Babcock, por exemplo, uma especial que ela é atraumática e você pode manusear o mesentério, porque ela não vai machucar tanto o tecido ali. A videolaparoscopia por incisão única, você enfia tudo no mesmo buraco, você faz uma única incisão e enfia tudo no mesmo ali, eles entram paralelos, só que eles vão abordar a cavidade abdominal por regiões diferentes e por ângulos diferentes, então você tem uma cirurgia bem feita aí mesmo assim. Aqui alguns trocáteres só de exemplo. Irrigação e sucção. Serve para jogar água, tirar o que tem na frente, debridar um tecido que está ali meio incomodando. Vem tudo no mesmo, aqui também é sucção e irrigação. Vem no mesmo aparelho as duas funções. Retirada de tecido. Como é que a gente vai tirar um tecido de dentro da cavidade abdominal? Você pode cortar ele em vários pedacinhos por meio desse morcelador. Cuidado para não cortar parte do paciente, né? E você vai tirar, você pode usar essas bolsinhas de tecido para pescar ali o tecido, como um apêndice, por exemplo, e retirar. Você diminui o risco de infecção. Então, isso é uma boa de uma vantagem. Hemostasia. São aparelhos similares aos que a gente usa na cirurgia aberta, a gente não, né, porque eu não faço nada. Os clipes com self-lock, esse é um clipe com self-lock que você vai clipar ali e ele vai fazer a hemostasia, ele vai ter uma rigidez forte, então você tem uma fixação muito boa. A sutura, importante lembrar que a sutura é preferível que ela seja feita dentro da cavidade abdominal, não fora. Existem endoloops, que são os fios de sutura já presinhos, já amarrados, que você só vai lá e aperta, mas é preferível que faça isso dentro da cavidade abdominal e requer uma técnica específica, né? Bem difícil. Os grampeadores são similares aos que se usam na cirurgia aberta e são muito importantes para grampear sistema gastrointestinal e sistema vascular, porque são os dois sistemas que mais se lesam na cirurgia laparoscópica. Então, você vai usar esses grampeadores. Aqui é um exemplo da utilização desses grampeadores aí na vida real, grampeando um vaso. O eletrocautério é interessante, ele é igual ao eletrocautério da cirurgia aberta, e a gente pode usar o eletrocautério unipolar, que transmite a corrente elétrica por todo o paciente e depois volta. Essa imagem aí, você tem uma corrente elétrica extraviada, ou seja, ela não está indo na ponta do eletrocautério, ela está ocorrendo em outro lugar. Então é um exemplo de lesão pelo cautério unipolar, que pode passar desapercebida no momento e depois gerar lesões maiores.
O melhor mesmo é o eletrocautério bipolar, que mantém a corrente elétrica ali entre os dois polos da pinça. Aqui, para dissecção ultrassônica. Esse aqui é um exemplo de secção óssea que você transforma a energia elétrica em energia motora. Então vai ter um negócio que vai se mexer assim super rápido e ele vai gerar corte, vai gerar coagulação. Então, num osso, pensa isso num osso mexendo super rápido, cortando o osso assim. Ablação por radiofrequência, o que é isso? É você botar um eletrodo numa região específica que você quer gerar coagulação e isquemia. Como é que você faz isso? Você bota o ultrassom ali e vai posicionando certinho. Você passa uma corrente alternada por meio desse eletrodo e ali vai gerar um coágulo de toda essa região. Por que isso é importante? Para tirar um segmento do fígado, por exemplo. Você bota ali num dos segmentos, faz a coagulação de todo o sistema desse segmento e vai poder retirar ele com o menor problema. Fulguração a laser. O laser é muito usado pela uro, principalmente, né, aí para prostatectomia. Tem que cuidar porque o laser causa fumaça e fumaça é tóxico dentro da cavidade abdominal do paciente, né? Pensa isso aí fazendo fumaça. Obrigado, gente. Certo, vamos pela parte das complicações da cirurgia laparoscópica. Ela é minimamente invasiva, ela apresenta um baixo índice de complicações, ela tem um melhor prognóstico comparado à cirurgia aberta. Dentre as complicações, a gente vai ter a maior parte delas durante a inserção dos instrumentos cirúrgicos. E dentro dos órgãos mais acometidos, a gente tem o intestino delgado, a artéria ilíaca e o cólon. Dentre os fatores de risco, a gente tem cirurgias abdominais prévias e doenças pélvicas. De medidas profiláticas, a gente pode ter o esvaziamento do estômago da bexiga, além da posição de Trendelenburg, que reduz as complicações. Certo, as complicações relacionadas ao acesso abdominal, elas ocorrem geralmente pela incisão abdominal e durante a insuflação para a colocação das câmaras. As lesões mais complicadas são de origem vascular e perfuração gastrointestinal, e elas estão fortemente correlacionadas com mortalidade no pós-operatório. Também, geralmente o erro acontece quando ocorre uma inserção sem a visualização do local. E o cirurgião deve estar atento quando ver algum sinal de complicação para a mudança da técnica cirúrgica, da via laparoscópica para uma via aberta. Apesar de poucos frequentes, as lesões vasculares são temidas pelos cirurgiões, porque elas podem causar embolia gasosa e sangramento graves que vão afetar a hemostasia do paciente. Geralmente, as lesões vasculares ocorrem durante a inserção da agulha de Veress ou do trocáter primário, que é quando insere a agulha para o pneu peritônio. Elas podem ser classificadas entre maiores e menores. Dentre as maiores, a gente pode citar a aorta e os vasos ilíacos. E dentre as menores, a gente pode citar as artérias que irrigam a parede abdominal e o mesentério. O diagnóstico se dá pela aspiração de líquidos da cavidade, e deve ser contida por métodos de compressão local ou medidas homeostásicas. As lesões menores, geralmente, elas resultam em transfusões e uma mudança para operação aberta. Já as lesões maiores, elas estão com maior correlação de mortalidade, geralmente entre a aorta distal e a artéria ilíaca comum direita. Elas têm uma maior chance de serem lesadas. E por fim, o cirurgião deve estar atento a sinais como hematoma na parede abdominal, dor e hemorragia na colocação do trocânter. Dessa forma, o cirurgião sempre vai estar atento para podendo analisar para uma mudança de técnica laparoscópica para uma via aberta. As lesões gastrointestinais são de alta mortalidade na laparoscopia, ainda mais porque elas são diagnosticadas tardiamente. Elas podem cursar com peritonite e sepse. Geralmente, a injúria acontece durante o acesso do abdominal, pela inserção do trocânter ou da agulha do pneu peritônio. Esse dano ocasionado não é somente durante sua entrada, mas também pode ocasionar perda rápida do pneu peritônio ou relaxamento incorreto do músculo. Para tratamento, a gente deve optar sempre conservadoramente, como suturas, pois a correção por via laparoscópica exige uma alta experiência do cirurgião. Pacientes com histórico de cirurgia pélvica são mais suscetíveis às lesões vesicais, porém de incidência rara. A injúria vesical ocorre durante a introdução dos trocáteres e dessa forma a gente utiliza
o catéter de Foley para segurar o esvaziamento vesical. As lesões, elas geralmente são vistas pela hematúria e pela aspiração de sangue. O tratamento para a correção dessas injúrias geralmente depende da causa. Se for pela agulha, a medida mais correta será pela sondagem prolongada e antibiótico terapia. Já se for por trocáteres, necessita de suturas com fios absorvíveis. A lesão nervosa geralmente ocorre pela falta do conhecimento anatômico durante a incisão e dissecção da cirurgia. Ela geralmente cursa com dor prolongada no pós-operatório. A cirurgia laparoscópica pode ocorrer hérnias incisionais. Como comparação, as cirurgias abertas, a chance de ter hérnia é 4 vezes mais comum. Dentre os fatores de risco, a gente pode citar a idade avançada, obesidade, diâmetro dos trocárteres e cirurgias que exijam inúmeros portais para extração tecidual. Para identificar sinais herniais, a gente pode citar obstrução intestinal, deiscências e drenagem pela incisão. Para evitar as hérnias, é recomendado o fechamento de incisões quando utilizados trocárteres maiores que 10 mm. As infecções na cirurgia laparoscópica têm de ser superficiais e tratadas com antibióticos, drenagem e tamponamento. Elas geralmente ocorrem na região umbilical, pois é o local para extração. Dentre as cirurgias laparoscópicas, a apendicectomia é a que tem maior predisposição para infecção. O diagnóstico ocorre pelos sinais infecciosos, como febre, leucocitose, e as medidas profiláticas levam em conta a técnica estéril, lavagem de cavidade abdominal com solução antisséptica e soro fisiológico. Citando as complicações relacionadas ao pneu peritônio, que serão abordadas posteriormente, elas ocorrem mudanças extremas tanto na fisiologia como na hemodinâmica dos pacientes. Geralmente, pacientes idosos ou pacientes que tenham complicação cardiopulmonar são mais suscetíveis a tais complicações. Dentre as complicações, elas são relacionadas intrinsecamente com a insuflação de gás para o procedimento. Dentre essas complicações, a gente pode citar o enfisema subcutâneo, enfisema mediastinal, pneumotórax, a retenção de dióxido de carbono, embolia aérea e arritmia cardíaca. Vale ressaltar que o enfisema subcutâneo mediastinal são ocasionados pelo posicionamento indevido da agulha de Veress, levando assim às complicações. Dentre o tópico complicações relacionadas à dissecção tecidual e hemostasia, podemos citar lesão vascular, que geralmente é causada pelo acesso abdominal. Essas lesões geralmente afetam a aorta abdominal, veia hepática esquerda e veia cava inferior, e foram relatados em procedimentos laparoscópicos anti-refluxo. Já nas lesões gastrointestinais, a maior parte delas é causada por trauma na dissecção, pelo uso do bisturi elétrico. O diagnóstico ocorre após um longo período, que pode indicar necrose intestinal, perfuração, e está correlacionada a muitos casos de alta prevalência na mortalidade. Os sinais clínicos costumam ocorrer de 12 a 72 horas, e podem causar com dor abdominal, febre e taquicardia com taquipneia. Já no trato urinário, a lesão se dá principalmente na introdução dos trocáteres. Porém, geralmente ocorre nas cirurgias urológicas e ginecológicas. O tratamento das lesões na bexiga, por exemplo, pode variar de um cateterismo à laparotomia, dependendo do grau da lesão. Segundo as recomendações do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, todas as cirurgias eletivas devem ser postergadas pelo cenário atual de necessidade de UTI, ventiladores mecânicos e leitos. O uso de máscaras N95 Face Shield é fortemente preconizado. Também se deve testar todos os pacientes para a cirurgia, e caso não haja testes disponíveis, o paciente deve se considerar portador da doença. No manejo do pneu peritônio, recomenda a utilização de mecanismos de filtragem no momento da insuflação quanto no momento da desinsuflação. Também é preconizado usar a menor pressão intraabdominal possível. Esse manejo deve permitir menor dispersão possível de CO2 para o ambiente, utilizando uma
a técnica correta de esvaziamento. Estudos prévios já demonstram dispersão aérea de patógenos pela fumaça produzida na eletrocirurgia. Na laparoscopia, a atenção deve ser redobrada, pois a fumaça pode ser expelida pelo meio externo pela pressão devido ao pneumoperitônio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o pneumoperitônio, que é uma etapa essencial na realização da laparoscopia e consiste basicamente em injetar ar dentro da cavidade peritoneal para que a gente tenha uma visualização e acesso viável aos órgãos abdominais. A gente tem algumas técnicas, né, para a realização do pneumoperitônio, e hoje a gente vai falar sobre duas. A técnica fechada, ou com agulha de Veres, e a técnica aberta, ou a de Rasson. Então, primeiro a gente vai falar sobre a técnica fechada, ou com agulha de Veres. Ela é a mais utilizada atualmente, e ela faz a punção, né, com a agulha de Veres, e o local clássico dessa punção é junto à cicatriz umbilical, na linha média do abdômen. Apesar de ser o local mais utilizado para fazer essa punção, existe sim um risco de lesão vascular pela proximidade de estruturas vasculares, como a aorta abdominal, a veia cava inferior e os vasos ilíacos comuns. Então, principalmente em pessoas muito magras, essa distância é ainda menor. Então, já existem estudos para que essa punção seja feita em outros lugares, como, por exemplo, o hipocôndrio esquerdo, que seria mais seguro e diminuiria o risco de lesão vascular. Para começar, a gente vai colocar o paciente na posição de Trendelenburg, que basicamente é em decúbito dorsal, e manter a cabeça do paciente mais baixa do que as pernas. Assim, pela ação da gravidade, os órgãos eles vão se deslocar para cima e vamos conseguir evitar as lesões na hora de inserir a agulha. Então, aqui a gente tem o passo a passo, né, até a punção, e ele começa com uma incisão longitudinal de mais ou menos 12 milímetros na região supraumbilical, seguida de uma difusão de tela subcutânea com a pinça Kelly, até a gente obter visualização da superfície aponeurótica, que então será apreendida com a pinça Kocher e tracionada superiormente, elevando-se da parede abdominal. Então, é nesse momento que a gente vai obliquamente, né, no plano sagital, inserir a agulha de Veres em sentido caudal. Depois que a gente inserir a agulha de Veres, a gente tem que fazer algumas provas para garantir que o posicionamento foi correto. Então, que não foi lesionado nenhum vaso e nenhum órgão. Então, a gente vai fazer primeiro a prova de aspiração, né? Injetar soro fisiológico, e ela é considerada positiva se nada for aspirado com uma seringa. Isso quer dizer, provavelmente, que o líquido se espalhou pela cavidade peritoneal, então que ela está posicionada corretamente. A prova de infusão consiste em injetar 5 ml de soro fisiológico através da agulha, e a gente vai observar a resistência do líquido ao fluir. Se essa resistência for moderada, a gente considera positiva. Caso essa resistência seja muito grande, a gente considera negativa, né? Provavelmente algum órgão ou algum vaso está aumentando essa resistência, então o posicionamento provavelmente foi errado. E por último, a prova de escoamento. Depois que a gente colocar soro fisiológico no interior da agulha, a gente considera positiva caso esse líquido desapareça após a desconexão com a seringa. Caso qualquer uma dessas provas dê negativa, a gente imediatamente aborta a cirurgia e começa do zero. E se todas derem positivo, a gente continua o passo a passo da cirurgia. Então, após a positividade de todas as provas, a gente vai iniciar a fase de insuflação. Por que cuidado? Porque é nessa fase que a gente tem o maior risco de complicação, né? Que a gente vai falar mais adiante, mas é nesses primeiros 5 minutos de insuflação que a gente tem que monitorar bem de perto o paciente. Então, a gente vai começar com fluxo baixo, né, de 1 litro por minuto no máximo de CO2 e observar a tolerabilidade do paciente. A gente tem que sempre manter a pressão intraabdominal entre 12 e 13 milímetros de mercúrio. Mais que isso, a gente tem mais chance de complicações. E em pacientes obesos, a gente tende a aumentar
essa pressão para até 15 milímetros de mercúrio. Ao todo, a gente precisa de mais ou menos 3 a 6 litros de CO2 para que essa insuflação seja efetiva. E por que a gente usa o CO2, né? Ele é um gás mais estável, ele tem uma boa solubilidade no plasma e ele não é inflamável, né? Por isso, diminui a chance de acontecer qualquer intercorrência. Após a insuflação, é inserido, então, o primeiro trocarte. Agora, a técnica aberta ou de raço. Primeiro, né, a gente vai fazer uma incisão um pouco maior, dessa vez de 1 a 3 centímetros, e vai ser na região infraumbilical. Então, vai ser feita a dissecção da fáscia até atingir o peritônio, que deve ser pinçado. Então, após esse passo, é introduzido o trocarte de raço, que dentro das funções que ele tem, ele ajuda a diminuir o escape de gás carbônico. Por que a gente chama de técnica aberta? Porque como a incisão é maior, né, e a gente disseca até o peritônio, a gente consegue ter uma visualização melhor, né, de onde vai ser inserido o trocarte. Após a inserção, a gente sutura ao redor do trocarte para que ele fique fixo. Então, como já disse, né, o pró dessa técnica é ter uma melhor visão ao inserir o trocarte, mas por conta da sua localização, a gente também tem um risco de lesão visceral e da parede em si. Bom, a realização do pneumoperitônio em si causa alguns efeitos fisiológicos no corpo, né, e que de praxe não causam nenhuma repercussão muito séria em indivíduos rígidos. Então, a gente vai começar aqui pelas alterações hemodinâmicas, que basicamente se dão pelo aumento da pressão intraabdominal, que, por consequência, diminui o retorno venoso. Pode haver também, né, um aumento da frequência cardíaca, como resposta compensatória a essa diminuição do retorno venoso, ou ainda por uma maior absorção de CO2. Pode haver aumento da resistência vascular periférica por conta da compressão da aorta e alguns vasos viscerais, né, pelo próprio pneumoperitônio. Essa vasoconstrição compensatória pode ser por conta de fatores humorais, como renina, angiotensina e talvez a hipercápnia. Pode haver um aumento da pressão venosa central pela transmissão de pressão intraabdominal ao tórax por conta da elevação do diafragma e ainda uma diminuição do débito cardíaco como consequência. Podem haver também alterações de coagulação, tá? O aumento da pressão intraabdominal pode fazer uma compressão das veias ilíacas e cava superior, fazendo uma diminuição do fluxo venoso e iniciando assim o processo de trombose. Podem haver alterações pulmonares também. Como o pneumoperitônio ele causa essa elevação do diafragma, pode ocorrer uma diminuição da capacidade vital e do volume respiratório. Então, por isso, a gente tende a ficar mais esperto com as pressões na ventilação mecânica. Essa pressão elevada, ela pode fazer com que a circulação pulmonar se desvie para lugares de menor pressão, e isso pode alterar a relação entre ventilação e perfusão, e pode causar hipóxia ou hipercápnia. Então, de novo, ficar esperto com as pressões na ventilação mecânica. Apesar disso, os pacientes que foram submetidos à laparoscopia, eles tendem a ter uma espirometria melhor pós-operatória em relação aos que fizeram uma cirurgia aberta. O fluxo sanguíneo cerebral e a pressão intracraniana também podem sofrer alterações durante a insuflação do pneumoperitônio. Uma absorção excessiva de CO2 durante a cirurgia pode aumentar a PCO2, e com esse aumento, há um aumento no fluxo sanguíneo cerebral, que resulta no aumento da pressão intracraniana e edema cerebral. Alguns estudos ainda sugerem que uma pressão intraabdominal superior a 16 milímetros de mercúrio está associada à elevação da pressão intracraniana em até 150%. O pneumoperitônio, ele tende a causar complicações em indivíduos que já tenham alguma comorbidade pré-existente ou que tenham uma maior idade. Então, nesses indivíduos, é importante ficar mais
esperto com os sinais vitais, cuidar melhor na hora da anestesia e ter uma maior cautela na hora da insuflação. Então, as complicações relacionadas ao sistema respiratório podem ser diminuição da complacência, atelectasia, hipóxia, hipercápnia, que estão relacionadas ao aumento da pressão intraabdominal, que acaba elevando o diafragma, e em pessoas que já têm alguma comorbidade pré-existente, podem causar algumas desses casos. A embolia gasosa, ela pode ser causada pela entrada de grandes quantidades de CO2 no sistema vascular ou pela diminuição do fluxo esplâncnico, que, é esse leito capilar que acaba absorvendo o CO2. É uma complicação rara, mas que pode ser fatal. Então, o que pode causar ela é um pneumoperitônio de alta pressão, ruptura de grandes vasos, uma punção vascular, errônea com agulha de Veres, uma insuflação muito rápida ou um tempo muito prolongado de pneumoperitônio. Quando for detectada uma embolia gasosa, é necessário esvaziar rapidamente o pneumoperitônio, colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo com o Trendelenburg e fazer uma hiperventilação e tentar aspirar esse gás. Complicações relacionadas ao sistema vascular, as mais comuns são arritmia. Então, com esse aumento da pressão abdominal e diminuição do retorno venoso, pode causar as arritmias. Elas também podem ser desencadeadas por uma acidose respiratória, uma estimulação simpática, um reflexo vagal e até mesmo a hipóxia. Então, elas podem ser evitadas com anestésicos corretos, drogas vagolíticas e limitar a insuflação de CO2 a 1 litro por minuto durante a criação do pneumoperitônio. Relacionadas ao sistema gastrointestinal, a gente pode ter o refluxo de conteúdo gástrico, Então, por aumento da pressão intraabdominal, pode haver um refluxo passivo. Então, para evitar isso, é recomendado usar o uso de uma sonda oro ou nasogástrica para esvaziar o conteúdo estomacal antes da cirurgia. A gente ainda pode usar também bloqueadores de H2 ou inibidores da bomba de prótons para tentar evitar essa complicação. E a complicação mais comum relacionada ao pneumoperitônio é a insuflação em local inadequado. Ela pode causar, então, o aparecimento de efizema subcutâneo do escroto, da região pré-peritoneal, do epíplon ou ainda da região retroperitoneal. Ela pode causar lesão vascular, lesão visceral, pneumotórax ou até mesmo pneumomediastino. Isso porque a gente pode fazer alguma lesão diafragmática, pela pressão do CO2, ou até mesmo por lesão direta na pleura. A gente deve suspeitar desse mau posicionamento quando tiver altos níveis pressóricos, aparecimento de crepitação do subcutâneo ou ainda áreas de deslocamento do espaço pré-peritoneal. A apendicectomia laparoscópica ela é indicada para a maioria dos pacientes que têm apendicite aguda, principalmente nos pacientes obesos que precisam de incisões abertas maiores e grandes manipulações, gerando maior risco de infecção. É uma técnica que vai promover menor dor incisional pós-operatória, vai permitir o retorno às atividades rotineiras o quanto antes e vai propiciar um melhor resultado cosmético. Os adolescentes e os adultos jovens são os mais acometidos por apendicite aguda. A técnica consiste em 3 vias de acesso, uma na região do umbigo, uma no quadrante inferior esquerdo e uma na linha média inferior. O cirurgião vai fazer uma incisão na margem superior ou inferior do umbigo, onde irá passar o trocarte de Rasson. Por esse trocarte, a gente vai insuflar o abdômen com CO2 e, posteriormente, vamos acoplar um videoscópio à óptica e introduzir ela pelo trocarte de Rasson. Sob visão direta, são feitas as outras 2 vias de acesso de 5 mm. A primeira no quadrante inferior esquerdo, lateral ao músculo reto anterior e seus vasos epigástricos, e a segunda através da linha média na região suprapúbica, onde será introduzido 2 outros trocárteres pontiagudos. O paciente vai ser colocado na posição de Trendelenburg e com o lado direito levemente elevado para que o apêndice seja amplamente visualizado. O procedimento inicia-se a partir da abertura do mesoapêndice com uma pinça. Posteriormente, disseca-se o mesentério na base do apêndice e secciona-o através de um endogrampeador vascular. Depois disso, o cirurgião secciona o apêndice em sua base com um grampeador endoscópico cortante linear
e caso o apêndice esteja muito aumentado e supurado, ele pode ser retirado dentro de uma bolsa plástica para evitar infecções. Por fim, inspeciona-se o coto apendicular e o mesoapêndice grampeados, para assegurar que não há sangramento, além da lavagem da região. A colicistectomia laparoscópica é indicada para os pacientes sintomáticos com comprovada doença vesicular. Os riscos da laparoscopia vão incluir lesões de vísceras e vasos sanguíneos pelos trocárteres, lesões da árvore biliar e possibilidade de conversão para uma operação aberta. O paciente é colocado em posição de Trendelenburg e o acesso inicial pode ser feito a partir de duas técnicas, a técnica aberta de Rasson ou a técnica de Verès. A técnica de Rasson é feita a partir de uma incisão de 10 a 12 mm abaixo ou acima do umbigo, por onde a gente vai passar o trocarte de Rasson. Ainda são colocados outros 3 trocárteres, um de 10 mm no epigástrio, cerca de 5 cm abaixo do apêndice tifoide, e os outros 2 de 5 mm para a introdução dos instrumentos, um no hipocôndrio direito, próximo à linha hemiclavicular, a alguns centímetros abaixo do rebordo costal, e outro lateralmente, quase na altura do umbigo. O ápice do fundo da vesícula e seu infundíbulo vão ser pinçados com pinças de preensão pelo trocarte lateral e médio, respectivamente. O cirurgião ainda vai utilizar uma pinça de dissecção, através do trocarte epigástrico, para abrir o peritônio sobre o local da junção da vesícula e canal cístico, expondo o canal e a artéria cística. A artéria cística e o canal cístico vão ser grampeados, tanto proximalmente quanto distalmente. Depois da colocação dos grampos, podem ser seccionadas essas estruturas. Depois disso, a junção do canal cístico com a vesícula é pinçada e a vesícula é liberada do seu leito de maneira retrógrada. A região vai ser lavada com soro fisiológico e, se a vesícula estiver alterada ou infectada, devemos manter ela dentro de uma bolsa de laparoscopia de coleta antes de sua retirada. No caso de carcinoma de células renais, a nefrectomia radical é o tratamento padrão ouro. Os acessos laparoscópicos possíveis são o transperitoneal, o retroperitoneal ou o transperitoneal com assistência da mão. O acesso transperitoneal vai oferecer maior espaço de trabalho e maior identificação dos detalhes anatômicos. Porém, o cirurgião vai precisar mobilizar o cólon, o baço e o pâncreas do lado esquerdo e a flexura hepática e o cólon do lado direito, tendo maior risco de lesionar esses órgãos. Já o acesso retroperitoneal vai exigir um pouco mais de experiência do cirurgião. A correção da hérnia inguinal por videolaparoscopia pode ser feita de duas formas, através do acesso transabdominal peritoneal ou através do acesso totalmente extraperitoneal. A técnica transabdominal se faz a partir da cavidade abdominal pela abertura do peritônio. Já a TEP, a gente vai abordar o espaço extraperitoneal através da musculatura abdominal sem abrir a cavidade. E por último, a gente vai falar um pouco sobre as anestesias. A anestesia geral, ela é a técnica de escolha na maioria das vezes. Isso porque ela vai cessar o desconforto que o pneumoperitônio causa. A gente deve fazer a monitorização da PA, eletrocardiografia, da saturação de oxigênio, da capnografia e da temperatura do paciente. Como que a gente vai escolher as drogas anestésicas? Então, elas devem ser baseadas em medicações que façam o menor efeito colateral possível, como náuseas, vômitos e depressão respiratória pós-operatória, além de promover um despertar precoce. Se o paciente tiver necessidade de uma pré-medicação, o midazolam vai ser o escolhido, porque ele tem um tempo de meia-vida curta. A indução da anestesia vai ser feita ou por via inalatória ou por via endovenosa. Se a via endovenosa for escolhida, o propofol é o medicamento escolhido, porque ele faz amnésia e propicia um despertar precoce, além de ser antiemético. Já se a via inalatória for escolhida, o sevoflurano e o isoflurano são os escolhidos, porque eles não sensibilizam o miocárdio às catecolaminas e determinam redução da resistência vascular periférica. A ventilação deve ser extremamente controlada nesses pacientes, isso porque existem vários fatores que vão poder contribuir para a hipercarbia, como, por exemplo, a depressão respiratória por drogas, as alterações de ventilação ocasionadas pelo aumento da pressão intraabdominal que foi gerado pelo pneumoperitônio e pela absorção do CO2 pela cavidade abdominal. O tubo orotraqueal vai ser a preferência porque vai fornecer controle optimizado da ventilação para eliminação de CO2 e proteção contra aspiração. Depois de realizada a anestesia,
A gente vai introduzir uma sonda nasogástrica e catéter vesical para descomprimir o estômago e a bexiga, prevenindo traumas viscerais durante a colocação dos trocárteres. E vai ser o nosso caso clínico. Ele é de uma paciente do sexo feminino, parda, casada. Ela procurou a emergência porque relatou dor abdominal, né? Inicia 3 dias em região epigástrica, irradiando para hipocondria esquerdo, associada a colúria e esclerictérica. Ela nega qualquer comorbidade. Ao exame físico, ela está beg, ictérica, febril, defesa da palpação abdominal, principalmente hipocôndrio direito. Os exames mostravam leucocitose com desvio à esquerda e bilirrubinas elevadas. Foi realizada uma ultrassonografia abdominal, qual demonstrou uma vesícula biliar com parede espessada, com cálculos em seu interior e com o colédoco dilatado. Foi instituído, então, um tratamento cirúrgico com realização de colicectomia laparoscópica. Iniciou-se a identificação da artéria cística, que foi clipada e seccionada, tal como o ducto cístico. Foi feita, então, a exérese da vesícula do seu leito e drenagem da cavidade. A paciente evoluiu de forma satisfatória pós-operatório. Muito obrigada.